Apesar de tudo aquilo que a maior parte dos psicólogos experimentais, até Viktor Frankl, apesar de tudo aquilo que os grandes psicanalistas acreditavam a respeito do ser humano, que o ser humano que ele era um ser humano que se movia por conta do seu determinismo genético, por conta dos seus condicionamentos comportamentais e assim por diante, Viktor Frankl, ele percebeu, e os campos de concentração foram um grande laboratório onde se desenvolveu os principais, onde se confirmou na realidade as principais intuições da logoterapia de Viktor Frankl. Nós percebemos que nos campos de concentração, o que é um campo? Deixa eu colocar aqui. Campo de concentração. Um campo de concentração é uma experiência limite. É uma realidade dentro daquilo que pode, que desafia os limites da resistência humana. Isso é o campo de concentração. É uma realidade que desafia até as últimas consequências a resistência do ser humano. A resistência física, a resistência psicológica e a resistência espiritual desse ser humano. O campo de concentração é um desafio real. Não dá para você... muitas vezes a gente se engana na nossa vida, a gente quer manter a pose, nós queremos manter a nossa autoimagem e assim por diante. Cara, dentro de um campo de concentração não existe isso. Você é aquilo que você é lá dentro. Seja você um Maximiliano Kolbe, que dava a vida, que deu a vida por alguém, que deu a vida por um homem, por um pai de família, ou você pode ser um capo, que tira a vida de um homem, que tira a vida de um pai de família para poder ganhar um maço de cigarro. Eu entrego o outro para ganhar cigarro e aqui na outra ponta eu dou a minha vida no lugar do outro, eu me condiciono, eu me submeto à fome, eu me submeto à tortura, eu me submeto à injeção letal para salvar a vida do outro. Não existe como você camuflar quem você é dentro de um campo de concentração. Porque é a realidade nua e crua. Só que nós não vivemos num campo de concentração. E exatamente por nós não nos depararmos com essa experiência limite, é que muitas vezes nós nos permitimos não cravar os nossos dois pés na realidade e mostrarmos para o mundo quem nós verdadeiramente podemos ser. Viktor Frankl, ele costumava dizer que eu não posso olhar para uma pessoa como ela está hoje. Como ela está. Porque o que acontece? Se eu julgo uma pessoa, eu faço um julgamento moral de uma pessoa, um menino que usa drogas e que chegou até mim porque ele está viciado em drogas, e aí eu vejo toda a situação limitada que ele está, muitas vezes fugiu da escola, está com uma vida onde não tem uma alimentação regrada, não tem uma conduta moral regrada, não tem amizades saudáveis, a pessoa chega um caco para mim. Eu já tive a oportunidade de fazer trabalhos em casas de dependente químico, em Santa Catarina, na cidade de João Batista. Tive a oportunidade de fazer trabalhos em casas de recuperação na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. E aquilo que eu mais percebi foi exatamente o seguinte, realmente, as pessoas quando elas chegam dentro de uma casa de recuperação, gente, olha, não é, cara, sem julgamento, mas eles chegam parecendo bicho. A pessoa chega um caco, não só fisicamente, não só psicologicamente, mas espiritualmente. As pessoas chegam sem esperança. Essa é a realidade. Esse é o ser humano real que chega dentro das casas de recuperação. E aí, como que nós mudamos a situação dessa pessoa? Se eu for olhar simplesmente para o caco que ela está,
eu não vou conseguir ajudar essa pessoa. Eu vou ter pena dela e não vou ajudá-la. Qual é o jeito certo de você ajudar uma pessoa que está na sua frente vivendo essa situação? A única forma é você enxergar quem essa pessoa pode vir a ser. Quem ela pode ser. Quem ela pode se tornar. Esse insight, essa grande intuição de Viktor Frankl mostra para nós que nós não estamos num campo de concentração, mas as pessoas que nós ajudamos, as pessoas que nós atendemos, as pessoas que nós educamos, e mesmo nós mesmos, podemos ser alguém que nós não somos hoje. Aquilo que filosoficamente nós chamamos de vir a ser. Vir a ser. Eu posso vir a ser alguém muito diferente do que eu sou hoje. Da forma como eu estou hoje. Eu posso ser alguém melhor. Eu tenho que conseguir ser alguém melhor. Então, dentro de um processo, dentro de um trabalho terapêutico, dentro de um processo de coaching, dentro de um processo educacional, o que vai acontecer? Esses profissionais que trabalham dentro dessas áreas, o médico, nutricionista, enfermeiro, todo mundo, esses profissionais, eles precisam enxergar quem o paciente deles, quem o cliente deles pode se tornar. E isso não é fácil, tá? Não é fácil. Você tem que fazer um esforço gigantesco e isso só vai acontecendo ao longo do processo, quando você vai conhecendo melhor a pessoa. Não dá para você fazer isso, conseguir enxergar o vir a ser de uma pessoa com uma única sessão de atendimento. Mas com o passar do tempo, conhecendo a pessoa, o que vai acontecendo? Você vai enxergando os potenciais que ela tem, só que nem ela mesma tem consciência disso. E por isso que nós usamos a famosa técnica do diálogo socrático para poder ajudar a pessoa a acessar a sua identidade, a sua identidade interior, aquilo que de fato ela é, né? O eixo central da sua personalidade, para que ela possa, então, ser essa pessoa que ela pode se tornar. Mas até então, nós devemos enxergar. E quando é com a gente mesmo? Quando eu quero descobrir o meu vir a ser, só é possível fazer isso com autoconhecimento. Um autoconhecimento que não é simplesmente você sentar, pegar um caderninho e ficar escrevendo fatos da sua história. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Um relato autobiográfico, uma narrativa autobiográfica. Mas você precisa ir além. Você precisa o tempo todo se desafiar na sua capacidade de amar, de ser generoso, de se doar, seja para alguém, seja para uma causa. Porque a ação gera autoconhecimento também. A gente tem uma falsa ideia, quase que um fetiche contemporâneo, achar que nós vamos simplesmente pegar um caderninho, seguir um método e vamos nos conhecer. Não, cara, isso não funciona. Tá? Eu já posso te adiantar isso daqui agora. Isso não funciona. Ou melhor, isso sozinho não funciona. O que você precisa fazer não são exercícios somente de autoconhecimento. O que você precisa fazer é agir. É ser essa pessoa generosa, é ser essa pessoa que ama, é ser essa pessoa que trabalha, que honra todos os dias a vida que tem, que não desperdiça a própria vida, que não desperdiça os sacrifícios dos pais, que não desperdiça tudo aquilo que já fizeram por você e que fazem por você todos os dias. Pessoas que depositaram a sua confiança em você. Pessoas que depositaram o seu dinheiro em você. Pessoas que depositaram as suas energias em você, confiando que você faria alguma coisa de útil com tudo isso que você recebeu. E não desperdiçaria a própria vida. Então, essa realidade do vir a ser é uma das realidades filosóficas mais importantes que nós temos dentro da logoterapia, dentro do sistema logoterapêutico. Mas o vir a ser, quando nós falamos do vir a ser, nós não estamos falando do seguinte, eu vejo
que o Eduardo ele pode se tornar um grande médico na vida. Isso é muito superficial. Isso é muito superficial. Ah, eu vejo que a Marta ela pode perder 30 quilos. Muito superficial. Eu vejo que a Adriana pode se tornar uma grande milionária. Ela tem potencial para isso. Beleza, mas isso é superficial. Quando nós falamos do vir a ser, o vir a ser mais profundo de uma pessoa, ela não está no nível físico. Vou até colocar aqui. Não está no nível físico. Pode perder 30 quilos. O maior vir a ser, ele não está no nível psicológico. Vou colocar aqui. Psíquico. Ah, fulano de tal pode passar num concurso público. Ah, fulano de tal pode passar, pode se tornar o novo Einstein. E também não está no social. No status social que você tem. Ah, fulano de tal pode ser um influenciador digital, pode ter milhares e milhares de seguidores ou milhões de seguidores. Ah, fulano de tal pode ser um grande político ou pode ser um grande médico. Tudo isso é um vir a ser, só que é um vir a ser ainda superficial. A gente não pode parar por aqui. Se eu simplesmente falo para você o seguinte, olha, você tem que chegar o vir a ser do seu paciente, do seu cliente, você tem que chegar o vir a ser dele. Mas eu enfatizo que basta encontrar o vir a ser físico, psicossocial, eu, Thiago, não vou estar cumprindo o meu papel aqui. O meu papel dentro desse programa, dentro desse curso, dentro dessa aula, é ajudar você a enxergar o ser humano daquilo que existe desde mais superficial até aquilo que existe mais profundo. E talvez o grande diferencial é naquilo que existe mais profundo, porque é aquilo que quase ninguém fala. O vir a ser de uma pessoa, ele é mensurado não pelo físico, nem pelo psíquico, nem pelo social. Ele é mensurado pelos seus valores. É nos valores que nós encontramos o vir a ser de uma pessoa, quem ela pode se tornar, em um nível de valores. Ai, Thiago, como assim? Tá confuso esse negócio. Vamos lá. Você tem um jovem completamente rebelde que você está atendendo, que tem umas... Tá, enfim, teve uma... Não vou entrar nos méritos da criação que ele teve, da situação que ele está passando especificamente, mas o que acontece? Você olha para aquele jovem e você não vê simplesmente um jovem rebelde. Você não o taxa socialmente como todo mundo taxa. Eu me lembro que quando eu dei aula no Instituto Federal, eu era professor, existiam algumas pessoas, alguns alunos, que a gente chegava dentro do conselho de classe e nós precisávamos passar aluno por aluno e muitas vezes, cara, a primeira palavra que os professores falavam esse é problemático. É uma taxação social, né? Esse sujeito é problemático. Só que quem esse sujeito pode vir a ser? Quem esse sujeito pode vir a ser? Não no nível social, físico ou psíquico. Quem ele pode vir a ser? Ele pode aprender matemática. Não quero saber disso. Quem ele pode vir a ser enquanto gente, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto mulher de caráter. Qual é o caráter que essa pessoa pode vir a ter? Será que ela pode ser honesta? Será que ela pode ser uma pessoa que ama? Será que ela pode ser uma pessoa... Hoje ela não é corajosa, mas será que ela pode ser corajosa? Será que ela pode ser uma pessoa que é capaz de respeitar? Será que ela é uma pessoa que... Ela pode se tornar uma pessoa que respeita? É no nível dos valores. Porque, afinal de contas,
todo físico, psíquico e social de uma pessoa, ele é reorientado, ele é reorganizado quando eu consigo organizar o eixo central chamado valores, que é o eixo, no fim das contas, é o eixo espiritual. Valores, ele pertence ao eixo espiritual do ser humano. Você tá lá, você tá tentando ajustar as partes mais externas, o físico de uma pessoa, o psíquico de uma pessoa, o social de uma pessoa, só que aí você tá ali ajustando o social dela, o vir a ser social dela, daqui a pouco o psíquico já desandou, aí você volta para o psíquico, aí o físico tá desandando, aí o social daqui a pouco de novo, e assim vai. A única forma de você organizar essa peça integral que é o ser humano é você indo direto ao eixo, colocando em ordem o eixo, que é o espírito humano, são os valores dessa pessoa. E aí você organiza todo o resto. Tiago, cara, como que eu vou entender esse negócio aí que você acabou de falar? A gente vai ter aula sobre isso. Aguenta a mão. Quando a gente entrar ali nos fundamentos metafísicos da logoterapia de Viktor Frankl, você vai entender tudo isso daqui que eu estou falando, de eixos, tá? Mas por hora, saiba o seguinte, não enxergue quem o seu cliente ou seu paciente podem vir a ser em um nível físico, psíquico ou social somente. Veja quais os valores que esse cliente e esse paciente ainda podem desenvolver na sua vida e que podem fazer com que ele ou ela sejam pessoas completamente diferentes do que sequer um dia eles imaginaram que poderiam ser. Tá? Nós temos vários e vários autores, é até interessante aqui para sua referência, que vão defender isso, essa realidade que Frankl defende. Que é o seguinte, o que te faz homem e mulher é a ética. E dentro da ética estão os valores. Se nós quiséssemos ir além, a ética pertence ao espírito humano. Dentro do espírito nós temos a ética e dentro da ética nós temos os valores. Essa dimensão ética é o que um animal não tem. Como eu falei numa outra aula, eu não posso colocar um pitbull dentro de um tribunal e sentenciar o pitbull por ter matado uma criança ou esperar um depoimento e uma defesa de um pitbull. Por que não? Porque ele não tem isso, ele não tem valores, ele não tem ética e ele não tem espírito. É um espírito humano. Entendeu? Então, exatamente por isso, o que nos faz ser gente é exatamente essa capacidade de viver valores. Então, o que acontece? Eu tenho um aluno problemático. Problemático. Tá cheio ele de problemático. Eu tenho um aluno problemático. Eu posso começar trabalhando com o físico, com o psíquico, com a realidade social dele. Durante muito tempo aqui no Brasil, na América Latina como um todo, a gente gerações e mais gerações de educadores, de psicólogos, de quem mais? Ministros religiosos, sejam eles católicos, evangélicos, sei lá. Cara, a gente teve uma onda marxista, onde você tinha que basicamente mudar a realidade social da pessoa. Gente, eu não sou contra mudar a realidade social. Eu acho que você tem que mudar a realidade social de uma pessoa. Só que essa não pode ser a prioridade. Thiago, parece que é absurdo. Né? Como você fala um negócio desse? A prioridade não pode ser nem o físico, nem o psíquico e nem o social. A prioridade na vida de qualquer pessoa, para você colocar em ordem uma pessoa, para você dar força para essa pessoa, para você dar condições mínimas de resistência, de motivação para essa pessoa seguir em frente, é você mudando os valores dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, o espírito dessa pessoa. Você tem que colocar o espírito humano em condições de batalha novamente, para que ele possa ter força para poder mudar o social, o psíquico e o físico. Nós assumimos aqui no Brasil uma ideia ridícula de achar que assistencialismo é você trazer dignidade para uma pessoa, quando na realidade não é.
não existe isso. Assistencialismo traz dignidade para uma pessoa. Não traz. Não traz. Porque a dignidade de uma pessoa é mensurada pelo caráter que essa pessoa tem. E aqui eu conto um exemplo de um fato que aconteceu comigo. Cara, eu passei bons anos da minha vida visitando, entrando em casa de gente pobre quase todos os dias. Casas aonde você encontrava lixo pelas beiradas da casa inteira. Você via, eu vi o que é uma pessoa não ter senso de dignidade pessoal. Senso de dignidade pessoal. E eu levei cesta básica para essas pessoas, e não foi nenhuma, nem duas, nem 10, foram centenas de pessoas. Eu dediquei a minha vida durante anos ao trabalho missionário, entrando na casa dessas pessoas. E o que eu fazia? Eu levava cesta básica. Só que a cesta básica que eu levava, por mais que eu achasse, por mais que eu tivesse sido ensinado por pelos padres lá que me formaram e tudo mais, que isso era trazer dignidade para as pessoas, eu fui entendendo no chão da realidade que isso não traz dignidade. Isso talvez essa ideia de que assistencialismo traz dignidade, talvez isso passe na cabeça de pessoas que nunca entraram numa favela, que nunca entraram na casa de uma pessoa pobre, que não dedicaram anos da sua vida fazendo isso. Talvez esses teóricos que vivem atrás das universidades, nas suas cadeiras nas universidades, teorizando com a boca cheia de pobre, mas com o bolso cheio de dinheiro, talvez pessoas que não pisaram no chão da realidade, eles digam uma coisa como essa. Mas na vida real, não era isso que acontecia. Eu comecei a perceber que só levar a cesta básica não traz dignidade para alguém. O que eu comecei a fazer então? Eu comecei a fazer um trabalho de educação daquelas pessoas que eu visitava. Eu sentava, começava a conversar, começava a escutar as histórias, pedia para que eles contassem para mim as histórias de vida dele, ia embora, voltava no outro dia ou voltava na outra semana e a gente já começava a conversar sobre outros assuntos. Daqui a pouco nós já estávamos falando sobre fazer o bem, sobre justiça, sobre várias coisas que estão não no nível da subsistência. Às vezes, essa ideia assistencialista, nós tivemos até uma onda assim na logoterapia na América Latina. Infelizmente, a maior parte das formações convencionais que nós temos em logoterapia até hoje é impregnada dessa ideia marxista de que basta assistir a pessoa que você traz dignidade. Eu comecei a perceber que, cara, não é no nível da subsistência, não é no nível do alimento. Eu levo um alimento e pronto, trouxe dignidade. Não. A questão é no nível de valores. Por mais que eu traga todos os auxílios necessários para uma pessoa, auxílios do governo, Bolsa Família, Bolsa Educação, Bolsa Gás e não sei mais o quê, por mais que eu dê terras para as pessoas que são sem terras, por mais que eu faça tudo isso, existe um nível. Nós estamos falando de nível de subsistência, de nível social, mas aquilo que de fato confere dignidade para uma pessoa é quando você começa a acordar, a despertar a pessoa para o universo dos valores. Que ela precisa ser uma pessoa honesta, que ela fala do político de Brasília que rouba não sei quantos milhões, mas ela, na realidade dela, ela vê uma pessoa deixando cair o dinheiro do bolso, ela vai e pega para ela. É nessas pequenas coisas, tá entendendo? Que nós precisamos educar as pessoas. E foi exatamente esse trabalho que eu comecei a fazer, educar para valores. Não no nível de subsistência, mas no nível humano. Valores é algo que só o ser humano tem. Então, deixei de tratar a pessoa assim, como simplesmente uma pessoa que precisava de comida, quase que um nível animal, e comecei
a dar para ela substância que a faz ser humano, a despertar essa pessoa para aquilo que faz ela ser humana. E o marco desse trabalho foi exatamente quando, um belo dia, eu levei uma cesta básica para uma pessoa. Levava uma vez por mês, mas eu visitava a pessoa geralmente várias vezes ao longo desse mês, pelo menos umas 3 vezes ao longo do mês. E eu fui levar a cesta básica. E aí, uma mulher, ela abriu a cesta básica na hora, ela tirou da cesta básica, na cesta básica tinha 2 sacos de feijão, tá? 2 sacos de 1 quilo. Ela tirou 1 quilo de feijão, pediu licença para mim, foi na casa da vizinha, bateu na porta da vizinha, que não, infelizmente, a gente não conseguia levar cesta básica para todo mundo, mas e exatamente por isso a vizinha ela não recebia cesta básica, e aí ela levou um saco de feijão para a vizinha, que precisava mais. Gente, 2 quilos de feijão não dá nem para um mês direito. Agora imagina 1 quilo de feijão. 1 quilo de feijão. Com certeza, aquela mulher, ela poderia ter comido o dobro de dias. Poderia ter comido feijão o dobro de dias do que ela de fato iria comer naquele mês. Mas ela entendeu que é melhor eu comer metade do feijão que geralmente eu como do que deixar a minha vizinha sem comer feijão algum. Percebe isso? Percebe quando uma pessoa ela encontrou a sua dignidade? Ela encontrou, ela tomou posse da sua dignidade. Porque a dignidade não está no nível da subsistência, ela está no nível humano. Meus caros, vamos pensar sobre isso, tá? Nós temos aqui vários autores que defenderam essa tese de que aquilo que nos faz homem, aquilo que nos faz mulher, é o fato de nós nos pautarmos pela ética, pelos valores. Tá? E eu vou deixar aqui a indicação para que vocês possam ler, recomendo fortemente a leitura, né, de Emmanuel Levinas, de Emmanuel Mounier, de Martin Buber, Buber e de Gabriel Marcel. Deixa eu colocar aqui Gabriel, né, porque é o nome mais comum. Gabriel Marcel. Tá? Todos eles comungam dessa ideia de que eu só encontro o sentido da minha vida quando eu me torno responsável. Quando eu me torno responsável. Quando eu deixo de ser simplesmente alguém que recebe as coisas e passo a ser a pessoa que doa as coisas. Eu deixo de ser a pessoa que recebe aquilo que precisa e passa a compartilhar aquilo que eu tenho. Existe uma frase muito famosa, eu encerro a nossa aula de hoje com essa frase de... Só não lembro do santo, né? Inclusive é santo mesmo. São Vicente de Paulo, ou Paula, não sei, que dizia o seguinte: não existe ninguém tão rico que não tenha nada para receber. E não existe ninguém tão pobre que não tenha algo para poder doar. Pensa nisso, tá bom? A gente se vê na nossa próxima aula. Grande abraço.